Começo por saudar todos os meus irmãos e irmãs que já se juntaram a nós através de Zoom. E como eu costumo sempre fazer, vou fazer um pequeno resumo, um sumário daquilo que vamos aprender hoje ao lermos o 32º capítulo do livro Grande Conflito, que tem por título As Armadilhas de Satanás. Então, vamos aprender a apresentação que Ellen White destaca de vários tipos de armadilhas, de estratégias que Satanás utiliza para afastar os crentes do caminho reto. Vamos ver estratégias tais como o uso do entretenimento de massas, os acusadores dos irmãos, os erros doutrinários que são vários, a ciência moderna e a sua ação, o espiritualismo, a ideia de que Satanás não existe, a oração como uma impossibilidade, erros da teologia popular, o ceticismo e o ateísmo, e vamos terminar com uma conclusão que realça da pena de Ellen White a invencibilidade do crente que põe a sua confiança em Deus. Portanto, vamos então avançar, começando pelo princípio. E o que é o princípio? O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem decorrido há cerca de 6.000 anos, em breve terminará. E isso é uma boa notícia para nós. Entretanto, o diabo redobra os seus esforços para desvirtuar a obra de Cristo em favor dos homens e para aprisionar as almas nas suas armadilhas. O seu objetivo é segurar as pessoas nas trevas e na impenitência, até que a mediação realizada pelo Salvador cesse e termine a oportunidade de salvação que é dada a todos os homens e a todas as mulheres. Assim, quando a atenção de homens e mulheres é chamada para as coisas eternas e as almas estão em busca de salvação, Satanás está no terreno. Está no terreno procurando opor-se ao poder salvador de Cristo e contrariar a influência do Espírito Santo. Neste programa, como eu já disse, nós vamos ver algumas das estratégias que Satanás utiliza para assegurar a perdição das almas. E ao descobrirmos ou então ao objetivarmos estas formas de combate que ele usa contra o povo de Deus, ficaremos melhor armados para escapar a essas armadilhas e assegurarmos a nossa salvação. Daí a importância deste capítulo no livro Grande Conflito. É pôr-nos de sobreaviso contra as artimanhas do inimigo. Ora bem, tendo em vista avançar os seus desígnios malignos contra os justos, Satanás está presente quando os homens se reúnem para adorar Deus. Embora oculto, ele procura controlar a mente dos adoradores. Ele sabe bem que todos os que eles conseguiram levar a negligenciar a oração e o estudo da Bíblia acabarão por ser vencidos pelos seus ataques. Assim, ele inventa todos os estratagemas possíveis para ocupar a mente humana. E nós vimos isso claramente na cultura ocidental. Nos países do Ocidente, como a Europa, ou os Estados Unidos da América, o Canadá, ou a Austrália e a Nova Zelândia, ou o Japão, são países onde o entretenimento ganha cada vez mais lugar, em que as diversões, sejam elas na internet, no streaming da televisão, ou até na leitura, ou nos espetáculos de música, nós vemos isso muito no verão, por exemplo, em Portugal, seja como for, as várias formas de entretenimento são usados por Satanás na cultura ocidental para ocupar a atenção de homens e mulheres, para desviar as suas forças intelectuais, para perseguirem estes pequenos prazeres e tirar-lhes qualquer interesse em estudar a Bíblia, em abri-la e em investigá-la para encontrarem nela as bases para a sua salvação. Portanto, o entretenimento tem sido uma arma usada por Satanás nos últimos anos e que está cada vez mais em voga nas suas mãos para desviar as pessoas de pesquisarem a verdade bíblica e de se interrogarem sobre o sentido da vida e sobre a existência ou não de um Deus Criador que exige que eles tomem posição do lado dele contra o mal. Outra estratégia qual é? Há alguns cristãos nominais cuja religião está em procurar defeitos de caráter naqueles com quem eles não concordam. E esses são agentes de Satanás. Estes acusadores dos irmãos são, infelizmente, numerosos e estão sempre ativos dentro da Igreja de Deus. Eles atribuem más intenções àqueles que amam a verdade e lhe obedecem. Eles fazem circular insinuações e levantam suspeitas por todos os modos possíveis, procuram fazer
com que aqueles que são puros e justos sejam considerados impuros e hipócritas. O seu proceder assemelha-se ao do próprio Satanás, que é designado em Apocalipse 12:10 como o acusador dos nossos irmãos. Esta é uma segunda estratégia. Colocar na Igreja de Deus pessoas que não estão convertidas e cuja maior alegria é criticar as outras, o seu percurso de vida espiritual, as suas eventuais falhas, as suas quedas, desviando a atenção das pessoas da salvação e do estudo da palavra para o mexerico e para as acusações vãs e fúteis. Esta é uma estratégia que Satanás utiliza e que nós temos consciência dela, porque certamente já nos deparamos com pessoas assim. Satanás também tem muitos colaboradores para disseminarem erros doutrinários, de modo a desviar as almas. Isto é, ele tem heresias preparadas para se adequarem aos vários gostos e capacidades dos homens e mulheres que ele quer arruinar. Ele sabe que a verdade recebida com amor santifica a alma. Assim, ele está constantemente a procurar substituir a verdade por falsas teorias e fábulas artificiais que serão fatais para a alma que as receber. Eu posso dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é dado pela Sra. White, é o antinomismo, ou seja, a teoria teológica que diz que a lei de Deus já não está em vigor, que foi pregada na cruz a quando da morte de Cristo e que, portanto, nós já não temos que obedecer aos 10 mandamentos, ou pelo menos ao 4º mandamento dos 10, que fala sobre a observância do sábado. Este é um exemplo, o antinomismo. Está cada vez mais difundido entre os nossos irmãos evangélicos. São muitos os que defendem esta tese. Outra teoria, mais para adventistas, e que está a desviar alguns adventistas da verdade, é a teoria de que a teoria da Trindade, que a tese teológica da Trindade é um erro e que os pioneiros adventistas não aceitavam essa doutrina e, portanto, nós também não devemos aceitá-la. A única coisa que se esquece aqui é que nós não somos uma igreja baseada na tradição. Nós não acreditamos no que acreditamos por causa de qualquer tradição iniciada, seja por quem for, seja pioneiro ou não seja pioneiro. Nós acreditamos naquilo que acreditamos com base bíblica. E a doutrina da Trindade, embora o nome não apareça em lado nenhum na Bíblia, tem uma forte base bíblica nas escrituras do Novo Testamento, nomeadamente. Mas pronto, estes 2 exemplos, o antinomismo e o antitrinitarianismo, são 2 exemplos de falsas doutrinas que Satanás procura usar para enganar as pessoas e afastá-las da verdade. Na verdade, as numerosas interpretações errôneas da Bíblia e as teorias contraditórias sobre a fé religiosa que estão presentes no mundo cristão são o resultado da ação do nosso adversário para confundir as mentes, de modo que elas não compreendam e aceitem a verdade. E a discórdia teológica que existe na cristandade é, em grande medida, o resultado do costume de se torcer a Bíblia para se defender uma teoria favorita, a qual não tem qualquer real fundamento bíblico. De facto, sempre que o estudo das Escrituras é empreendido sem um espírito humilde e sem oração, as mais simples passagens bíblicas serão torcidas, atribuindo-se-lhe um sentido que elas não têm. No entanto, os assuntos importantes para a nossa salvação não foram envolvidos em mistério. As grandes verdades bíblicas podem ser compreendidas pelo homem, são acessíveis à nossa razão, pensando logicamente e baseada nas Escrituras. Mas para isso é necessário uma coisa, e essa coisa é um ardente desejo de descobrir a verdade e um coração honesto para a pôr em prática, seja a que custo for. Há muitas pessoas que não aceitam, por exemplo, a verdade do sábado, não porque ela não tem a base bíblica suficiente, porque ela tem mais do que suficiente, mas porque a verdade do sábado é uma verdade incómoda, que custa a observar, que levanta problemas pessoais na vida, ou pode levantar problemas pessoais e profissionais na vida das pessoas. E elas não querem submeter-se a esses ordálios, destas dificuldades. Outra estratégia que o Satanás utiliza para desviar a mente da verdade tem a ver com o uso da ciência. Para muitos, a ciência moderna tornou-se uma maldição. Deus permitiu que grande luz tenha iluminado o mundo graças à descoberta da ciência. E nós vimos à nossa volta os avanços tecnológicos de diversa ordem.
Mas mesmo as maiores mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus na sua pesquisa, acabam por se desorientar nas suas tentativas para investigar as relações entre a ciência e a revelação. O conhecimento humano material e espiritual é parcial e imperfeito. Portanto, muitos são incapazes de harmonizar as suas teses científicas com as afirmações das Escrituras. Muitos aceitam meras teorias e especulações humanas como factos científicos e pensam que a palavra de Deus deve ser testada pelos ensinos da ciência. Na verdade, aqueles que duvidam da fidelidade dos registros do Velho e do Novo Testamento muito frequentemente avançam mais um passo e duvidam da existência de Deus, adotando uma visão materialista do mundo. Infelizmente, milhões e milhões de compatriotas nossos, não só em Portugal, mas em todo o mundo ocidental, colocaram a sua fé na ciência e nos cientistas. Hoje posso dizer que os cientistas são os sacerdotes do mundo ocidental. Quando alguém quer uma explicação do sentido da vida ou de uma explicação sobre qualquer fenómeno, recorre à ciência. Mas uma coisa é a ciência e outra coisa é o cientismo. A ciência autêntica procura descobrir verdades sem entrar em especulação, usando a experimentação. Mas o cientismo é a ideia de que tudo que não pode ser explicado pela ciência não tem explicação, ou é absurdo, ou é sem razão e não deve ser tolerado na cultura ocidental. Este cientismo domina muita da nossa elite intelectual ocidental. Isso põe em confronto direto com a revelação da Sagrada Escritura. Mas vejamos outra estratégia de Satanás. Aqueles que não estão dispostos a aceitar as verdades simples e importantes da Bíblia estão continuamente em busca de fábulas agradáveis que satisfaçam a sua consciência. Sendo sábios demais aos seus próprios olhos para pesquisar a Bíblia com contrição de alma e oração fervorosa, pedindo a orientação divina, eles não têm qualquer proteção contra o engano satânico. Todos os que negligenciam a palavra de Deus por esta não lhes ser conveniente e por os colocarem em desacordo com o mundo ao seu redor, acabaram por aceitar doutas heresias em lugar da verdade bíblica. Todo o tipo de erro que se possa imaginar acabará por ser aceito por aqueles que voluntariamente rejeitam a verdade. Entre os mais bem-sucedidos enganos de Satanás estão os ensinos e as maravilhas do espiritualismo ou do espiritismo. Disfarçado de anjo de luz, ele lança as suas redes para aprisionar os incautos. Nós hoje estamos rodeados pelos resultados do movimento chamado New Age. O New Age é a crença de que em breve irá ser instaurado um domínio espiritual sobre a humanidade e a humanidade irá progredir em direção a novas alturas espirituais. E este movimento inclui muita coisa, desde o espiritismo até ao ocultismo, passando pela astrologia e pela canalização dos espíritos, pelos vários tipos de mancia, ou seja, de adivinhação. Nós vamos estudar na próxima semana a natureza e a origem do espiritualismo. Por agora, ficamos presentes com esta ideia de que Satanás invadiu o mundo com doutrinas espiritualistas de vários tipos que procuram influenciar as pessoas para se colocarem do seu lado, enganando-as com belas mentiras. Outro perigoso engano é aquele que nega a divindade de Jesus. Esta teoria é recebida com favor pelos setores mais liberais do cristianismo. Muitos cristãos liberais hoje acreditam que Jesus não nasceu de uma virgem, que ele não era mais do que um homem especial, um bom mestre, e que morreu numa cruz e acabou por aí. Muitos cristãos acreditam assim. São os cristãos liberais. Outros movimentos cristãos mais conservadores também rejeitam a divindade de Cristo. Estou a pensar no caso dos nossos amigos Testemunhas de Jeová, que dizem claramente que Jesus Cristo é a primeira criatura de Deus e não tem nada de divino. Ora, esta teoria que rejeita a divindade de Cristo só pode ser fundamentada graças a um deliberado distorcer das Escrituras e ela mina completamente a fé na Bíblia como verdadeira revelação de Deus.
Outro erro subtil que se espalhou rapidamente dos cristãos é a ideia de que Satanás não existe, que o seu nome é usado nas Escrituras apenas para representar simbolicamente o mal presente no coração humano. Nós já falamos sobre isto nos 2 programas anteriores e mostramos que esta é uma estratégia de Satanás que ele utiliza sobretudo no mundo ocidental para continuar a sua atividade de enganador de outra maneira mais ativa e mais eficaz, não chamando a atenção sobre si, mas enganando as pessoas de outras formas, como algumas das quais nós já vimos e ainda vamos ver mais à frente. Outra coisa que Satanás utiliza espalhadamente para enganar os cristãos é a tese de que a oração não é essencial. Na verdade, a sabedoria do mundo ensina que a oração não é essencial. Os cientistas afirmam que não pode haver uma verdadeira resposta à oração, porque isto seria uma violação das leis da natureza, um milagre. E os milagres, dizem boa parte dos cientistas, não existem. Dizem eles que o universo é governado por leis fixas. Assim, eles apresentam Deus aprisionado pelas suas próprias leis, como se a operação das leis divinas tivesse que excluir a liberdade divina. Tais ensinos estão claramente em oposição às Escrituras. As Escrituras dizem-nos muitas vezes, e nomeadamente nos Evangelhos, de que houve milagres que foram realizados por Cristo ou, no Antigo Testamento, por pessoas enviadas por Deus. Ainda hoje nós, como crentes, sabemos que se verificam milagres na nossa vida. Eu penso que muitos de nós têm experiências com Deus que podem atestar que o milagre é uma realidade espiritual, mas também factual, inegável. Mas uma das estratégias de Satanás é dizer que a oração não é uma arma eficaz, espiritualmente falando, e que os milagres que ela pede não são execuíveis, não existem. Depois, outra estratégia tem a ver com os erros da teologia popular. Estes erros da teologia popular têm também levado muitas almas a acolher o ceticismo, quando, se tais erros não fossem propagados, elas adeririam ao Evangelho. Dado que é impossível para estas almas aceitarem doutrinas que ofendem o seu senso de justiça, misericórdia e benevolência, e dado que os referidos erros da teologia popular são representados como sendo verdadeiros ensinos da Bíblia, o que não são, tais almas recusam-se a crer na palavra de Deus. 2 exemplos. O primeiro exemplo que tem afastado muitas almas sinceras do cristianismo é a ideia do inferno a arder eternamente, onde os ímpios serão castigados por toda a eternidade, sem fim. Esta imagem que apresenta de Deus, um Deus vingativo, um Deus cruel, um Deus tirano, um Deus louco de raiva contra as suas criaturas, é uma ideia que descredibiliza o cristianismo diante de muitas pessoas que poderiam ser cristãs se não fosse esta doutrina. Nós sabemos que esta doutrina é falsa, que a Bíblia não fala do inferno a arder eternamente, onde os ímpios serão castigados por toda a eternidade. Nós sabemos bem que não. Mas esta doutrina é apresentada por muitos cristãos evangélicos, católicos, ortodoxos, como sendo uma genuína doutrina bíblica. E isso afasta muita gente da Bíblia e do cristianismo. Outra crença mais reservada aos reformados, aos calvinistas reformados, é a tese da dupla predestinação, que diz que Deus dividiu a humanidade em 2 grupos. Um grupo de eleitos para a salvação, que vão herdar a salvação com toda a certeza, e um grupo maior de perdidos para a salvação, que irão ser condenados ao sofrimento eterno nas chamas do inferno e que não podem herdar a salvação. Os calvinistas dizem que isto tem a ver com o decreto imutável de Deus desde a eternidade. É mais uma crença que é dada como sendo bíblica, mas que na verdade não tem base bíblica nenhuma e que apenas faz afastar as pessoas da consideração dos evangelhos e do evangelho de Cristo. Outra armadilha de Satanás é a promoção do cepticismo e do ateísmo. Há muitos, especialmente no mundo ocidental, que olham para a palavra de Deus com desconfiança pelas mesmas razões porque não creem no seu autor, um Deus criador.
E qual é essa razão? Porque ela reprova e condena o pecado. Aqueles que não estão dispostos a obedecer aos requisitos da Bíblia procuram destruir a sua autoridade. Assim, duvidar tornou-se moda. Na verdade, há muito na Bíblia e na natureza que a mente finita, não iluminada pela sabedoria divina, é impotente para compreender. Assim, essas pessoas encontram bastantes ocasiões para criticar a Bíblia e o cristianismo. Também há muitos que se sentem ser bons e que se sentem ser bom, vantajoso, colocarem-se do lado da descrença, do ceticismo e da infidelidade. Ora, Deus deu amplas evidências para a fé cristã, mas todos que procuram ganchos para poderem pendurar as suas dúvidas acabarão por os encontrar. Nós temos fé e temos razões para ter fé, razões objetivas. Eu, por exemplo, penso nas profecias, tantas profecias messiânicas que descrevem a vida, a morte, o ministério do Messias que viria, que se aplicam claramente a Jesus Cristo, como as profecias em geral, nomeadamente as profecias apocalípticas de Daniel e do Apocalipse, que nos mostram o percurso do tempo histórico e salvífico e nos mostram onde é que nós estamos e o que já aconteceu, previsto por Deus há milhares de anos. Temos também o renascer do desígnio inteligente, ou seja, a teoria de que há um Deus criador que está por trás da organização extraordinária que existe no mundo vivo e não vivo. Temos também as descobertas arqueológicas que têm sido vindo a ser feitas nos últimos 100 ou mais anos e que credibilizam o relato bíblico tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Mas para muitos estas descobertas e estas razões não bastam, porque eles estão apostados em rejeitar a doutrina bíblica, em rejeitar a fé bíblica, em rejeitar a existência de um Criador, porque não querem submeter a sua vida aos padrões morais que a Bíblia apresenta com tanto rigor e com tanta clareza. Por isso é mais fácil descrer do que crer para muitos. E para muitos o ceticismo e a descrença será a armadilha que Satanás utilizará para os cativar e para os impedir de ganharem acesso à vida eterna. Mas então, podemos resumir aqui. Há apenas um caminho para aqueles que honestamente desejam ser livres das dúvidas. Em vez de questionarem e sofismarem sobre aquilo que não compreendem, essas pessoas devem crer e obedecer à luz que já brilha sobre elas. E então podem estar certas que receberão mais luz. Satanás pode apresentar uma falsificação que se pareça de tal modo com a verdade que engana aqueles que querem ser enganados, que desejam escapar à negação própria e ao sacrifício exigido pela aceitação da verdade. Como eu já disse há bocado, é o caso da doutrina do sábado. Por que é que os cristãos, a maioria dos cristãos, não aceita a validade do quarto mandamento da lei de Deus, que é tão clara na sua formulação? E está num contexto tão claro. Não aceitam porque eles não querem submeter-se ao desconforto, ao destaque social e religioso que a observância do sábado traz para aqueles que são obedientes. É verdade que o sábado pode trazer problemas inicialmente, mas nós sabemos também, como experiência que temos com Deus, que essa dificuldade é rapidamente ultrapassada pelas bênçãos que Deus nos dá quando somos obedientes. Mas infelizmente há muita gente que recusa imediatamente aceitar essa doutrina, a doutrina do sábado. Na verdade, eu penso muitas vezes que esta doutrina foi escolhida por Deus para ser no tempo do fim a pedra de toque entre os verdadeiros crentes e os falsos crentes, porque o sábado mexe com, como é que eu ia dizer, mexe com a sinceridade dos crentes. O crente sincero, o crente que quer ser obediente a Deus, que quer andar de acordo com os princípios e com a revelação divina, aceita o sábado. Aqueles que não são sinceros, aqueles que não querem seguir a verdade a todo o custo, esses rejeitam o sábado. E é precisamente por isso que Deus escolheu para, no tempo do fim,
antes da segunda vinda de Jesus, o sábado ser a pedra de toque que vai distinguir dois grupos entre a humanidade. Aqueles que seguem Jesus são obedientes e recebem o sinal de Deus na sua testa, e aqueles que são desobedientes a Deus, que aceitam a marca da besta ou o sinal da besta na sua testa ou na sua mão. Isso é uma realidade que vai acontecer talvez ainda no nosso tempo, mas tem a ver precisamente com o facto de o sábado ser uma pedra de toque para todos os cristãos. Mas, por outro lado, é impossível Satanás ter sob o seu poder aquele que honestamente deseja a qualquer custo conhecer a verdade. De facto, o Espírito Santo foi enviado para guiar as mulheres e os homens sinceros para toda a verdade. E isso inevitavelmente acontecerá, pois essa é a vontade de Deus. Ou seja, se nós formos sinceros, estudiosos da Bíblia sinceros, querendo conhecer a verdade, o Espírito Santo dá-nos já a conhecer essa verdade. E nós não nos perderemos, mas acharemos o caminho que leva à vida eterna. E para terminar o programa de hoje com uma conclusão. Qual é a conclusão que nós podemos tirar deste capítulo esclarecedor de Ellen White sobre as artimanhas e os artifícios enganadores de Satanás? A conclusão é a seguinte: Satanás sabe que a mais fraca das almas, que permanece em Cristo, é um adversário imbatível, incapaz de ser derrotado pelas forças das trevas. Satanás também sabe que se manifestasse abertamente, seria rejeitado. Assim ele procura atrair os soldados da cruz para longe da sua fortificação, enquanto ele se esconde para os emboscar no seu terreno encantado. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós estaremos seguros apenas na humilde confiança em Deus e na obediência sincera a todas as suas verdades. E esse é precisamente o objetivo, desde o princípio, deste programa sobre o estudo do Grande Conflito, do livro Grande Conflito. Revelar algumas dessas verdades, perceber como é que elas surgiram, como é que elas se desenvolveram ao longo da história da humanidade e da história do povo de Deus. E perceber também, mais para o fim destes programas, o que é que está à nossa frente e como é que nós podemos ser poupados, sermos enganados pelos artifícios de Satanás e sermos vitoriosos neste conflito entre o bem e o mal que está em curso no nosso planeta há já 6.000 anos e que continuará até que Jesus volte nas nuvens dos céus para vir buscar aqueles que forem fiéis, sinceros, obedientes à sua verdade, tal como está revelada nas Sagradas Escrituras. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não nos deixemos enganar pelos artifícios de Satanás, ponhamos a nossa confiança em Deus, sejamos sinceros na nossa fé e tudo correrá bem. Essa é a promessa de Deus, essa é a promessa também do Espírito de Profecia, tal como está registado no livro O Grande Conflito.